pessoal! Começamos mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal, conversando com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Hoje eu tenho o prazer de receber nos nossos estúdios a Cecília Brito, que é produtora executiva, e nós vamos conversar um pouquinho com ela, entender um pouco mais sobre o seu trabalho. E vamos lá, vou falar brevemente aqui do seu currículo, porque é bastante extenso, mas vou te apresentar para o público. Você é produtora executiva de cinema, atua na cidade de Goiânia, né, onde trabalhou nos últimos 5 anos com produção executiva, monitoramento e prestação de contas de mais de 30 projetos, entre outras coisas, curta-metragem, longas, séries de TV, de diversas produtoras goianas. Entre as suas obras mais representativas estão os longas Vermelha, do diretor Getúlio Ribeiro, que foi inclusive vencedor, né, de um prêmio de melhor filme na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e Mr. Letter, é isso mesmo? Assim que se pronuncia? Uhum. Exibido em diversos festivais nacionais e internacionais, pela produtora Rensga Produções. É uma produtora cultural goiana que é especializada em produções independentes que buscam sempre a diversidade como pilar de suas obras. Então, seja muito bem-vinda, né? Quero que você fique à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho aqui conosco. Primeiro, eu quero agradecer. Bom dia, Bom né? dia. Queria agradecer pelo convite. Acho que é muito bom esses espaços de troca, né? De conversa. É isso. Exatamente. Aqui no nosso podcast a gente dá visibilidade para mulheres que fazem pela cultura, né? Principalmente a cultura goiana. E o seu trabalho, ele é muito importante e diferente. Não é o trabalho que a gente costuma conversar com muitas pessoas no cotidiano que executam, né, esse trabalho assim no cinema. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a sua profissão, né? Porque eu sempre tive curiosidade, assim, de entender como que funciona a produção do cinema. Fala um pouquinho da sua experiência pra gente. Tá, eu comecei a trabalhar com produção executiva como assistente em festivais de cinema. E já tem alguns anos que eu migrei praticamente só para cinema. Assim, já trabalhei com alguns músicos, gravação de CD. Porque acaba que a produção executiva, assim, não só dentro do cinema, ela tem alguns pontos que são muito iguais, né? Tanto na música quanto que é essa parte, eu falo que é administrativa e de gestão do projeto, né? De forma geral, assim, desde a concepção, para a escrita, colocar o projeto no formato para a gente inscrever nas leis de incentivo, mapear essas leis, sejam elas nacionais, estaduais, municipais, fazer a inscrição, tentar a aprovação e depois fazer a gestão desse dinheiro para que o projeto seja executado da melhor forma. Entendi. Então, antes de trabalhar com essa produtora de cinema, você trabalhava já no audiovisual? Sempre foi o seu ramo de trabalho? Meu principal foco sempre foi o audiovisual. E aí, a sua faculdade, você se formou nessa área? Não, eu não cheguei a fazer a faculdade. Eu fazia faculdade de fotografia, mas não concluí o curso. E comecei já a trabalhar com festivais e depois fiz assistência de produção executiva para algumas produtoras em longa, curta. Aí eu comecei a fazer os meus próprios projetos e já montei a minha própria produtora e começamos. E como que você chegou nessa profissão? Porque não é uma coisa do cotidiano, a gente não conhece muitas pessoas que estão envolvidas nesse meio, né? Como que você chegou nisso? E você pensou, acho que é isso que eu quero fazer. Então, foi meio uma coincidência mesmo, assim. Eu ia ter um festival de cinema em Goiânia. Estava precisando de monitores, na época eu estava fazendo faculdade de foto. Eu achei interessante, sempre gostei de cinema, assim. E quando eu fiz monitoria, e aí no próximo ano surgiu uma vaga para
participar como assistente de produção executiva dentro da produtora que executava os festivais. Então, eu comecei a trabalhar e aí foi meio que indo naturalmente, assim. Entendi. Foi mas não foi curso. Mas não foi uma algo pensado, algo planejado, pensado, não. E a produção executiva é mais a parte administrativa mesmo? E não é assim, porque acaba que eu, da forma, principalmente como a gente trabalha hoje, eu me envolvo em todas as etapas do projeto. Então, assim, não só administrativa, mas de gestão, de pensar essa dinâmica, a forma como a gente vai fazer os filmes, principalmente dentro de uma realidade que a gente sempre está trabalhando com orçamentos muito reduzidos. Eu tenho que pensar junto com os outros chefes de área, com as outras equipes, como executar esse projeto da melhor forma. Então, entendi. Até com relação ao que a gente vai fazer, os rumos que o projeto vai tomar, se eu vou precisar ou não buscar mais recurso para poder. Se eu tenho um determinado recurso, eu vou utilizar ele para fazer a gravação e depois vou tentar outro recurso para fazer a finalização. Então ele vai por acho que é mais uma gestão mesmo, entender assim, né? Tipo, todas as etapas mesmo dessa produção, não só de cinema, assim, acho que de forma geral, a produção cultural, ela trabalha a produção executiva na área cultural trabalha meio dessa forma, assim, né? Entendi. E a produtora que você trabalha, ela recebe os roteiros, analisa e vê se está no padrão de executar, ou ela produz roteiros também? Como que funciona? O meu sócio é o Daniel Nolasco. Ele é de Catalão, mas hoje está morando no Rio, mas ele sempre grava os filmes dele aqui. Então ele é roteirista e diretor. Então, pela nossa produtora, a gente coloca os roteiros dele. Tem tentado, tem alguns já, a gente faz esse desenvolvimento de projeto, monta os projetos gráficos para a gente pensar quais leis que a gente vai tentar. E eu presto serviço também para outras produtoras, como produtora executiva. Eu presto serviço na Mandra Filmes, na Da Fuck Filmes, e para vários outros diretores mais que, por exemplo, são diretores de curta, de série. Então hoje eu tenho trabalhado mais dessa forma. E aí tentando migrar mais para cada vez tentar produzir os nossos próprios filmes, né? Mas como é isso, a gente vem de um período que teve uma queda muito grande, né? Nas produções. Então a gente tem que ficar trabalhando para muita gente. Então, se de repente o pessoal, alguém lá de casa que tá vendo o nosso podcast agora, tem uma ideia de um filme, tem um roteiro assim pré-estabelecido, alguma ideia que ele tenha. E de repente eu vou participar de um edital, né, de Fundo e Cultura para ver se eu sou contemplada. Ele pode procurar a sua produtora para ver se vocês desenvolvem esse projeto para ser aprovado nas leis. A gente já fez alguns dessa forma, assim. É mais assim, geralmente é porque a gente não tem porte, por exemplo, ainda para ter, porque algumas produtoras trabalham dessa forma, assim, de receber projetos, elas abrem editais, isso, fazem a avaliação. Como a gente ainda é uma produtora muito pequena, a gente ainda não consegue, mas geralmente esses contatos acontecem no sentido de me convidarem, por exemplo, para fazer a produção executiva do projeto. E aí a gente trabalha junto, eu trabalho junto com o diretor, geralmente, o diretor e o roteirista, para a gente montar e estruturar esse projeto para colocar nas leis de incentivo. Às vezes eu faço consultorias também, não necessariamente na parte de inscrição, mas com relação a dúvidas de roteiro, quais editais poderia colocar.
Então, eu faço muito essa consultoria não formal também. Entendi. Orientando mesmo, Isso. né? E vocês costumam participar de muitos festivais goianos com as produções de vocês? Sim, a gente, geralmente, os projetos que a gente tem conseguido trabalhar, eles têm uma repercussão muito boa, assim, não só nos festivais goianos, nacionais, mas também internacionais, assim. O Mr. Leather mesmo, que é o longa que o último longa que a gente fez, mas ele já é um pouco antigo, assim, mas ele teve uma circulação muito forte. Ele é de 2019. Ele é de 2019. Ele teve uma circulação muito boa, principalmente fora do Brasil. Ganhou vários festivais, foi exibido, assim, muitos festivais. E agora a gente tá com um curta sendo circulado, que é o Cavalo de Pedro. E ele já passou em Tiradentes também. Estreou em Tiradentes, já passou em alguns festivais no Brasil. E a gente deve fazer nossa estreia agora em maio, num festival internacional. Então, a gente tem conseguido um bom retorno de visibilidade com relação a esses trabalhos que a gente leva o nome da produtora, né? Sim. É muito interessante. Sobre a sua produção, a sua profissão, produtora executiva, é uma responsabilidade muito grande, porque acaba que você faz também o burocrático, como você falou, né? Prestação de conta. E como que você lida com essa pressão no seu dia a dia? Eu imagino que deve ser muita coisa. É uma pressão um pouco pesada, assim, principalmente em momentos de gravação, por exemplo. A gente tava gravando um longa agora. Então, é uma responsabilidade e uma pressão muito grande, porque acaba que eu sou responsável não só por essa parte financeira, mas também por gerir bem esse recurso, por manter esse controle, manter essa organização para poder fazer a prestação de contas, para poder enviar para a lei, para conseguir novos apoios posteriormente. Uhum. Então, assim, acaba que vocês têm ali, por exemplo, um determinado valor X para produzir, para fazer uma produção. E se lá na metade já foi todo o valor destinado, como que faz? Essa gestão, ela precisa ser muito bem feita previamente. Geralmente é isso, assim, a gente não... podem acontecer imprevistos, sim, claro, se a gente tem mas eu preciso ter pelo menos uma base, uma referência muito assim, bem pensada do que vai ser, porque aí eu posso tomar decisões com relação a essa produção antes de começar a executar, para eu não ter nenhum susto. Eu posso começar um filme já sabendo que ele vai estourar, que eu vou conseguir ter, por exemplo, que eu vou conseguir realizar a gravação dele, mas que o recurso não vai ser suficiente para eu fazer a finalização. Mas aí eu preciso saber disso antes de começar. Não, eu te pergunto, porque de repente você faz uma previsão orçamentária e aí o filme demora um pouco mais para começar, né? A ser produzido, de fato, a ser gravado. E aí os valores também alteram, os valores mudam. Sim. Isso daí... Esse levantamento, né, de custos, isso a gente fica fazendo constantemente. Enquanto na produção, quando vai gravar. Porque é isso, a gente tem oscilação de valores, a gente tem demora, às vezes, para os recursos caírem na conta. Você inscreve num edital de 2019, mas vai receber o recurso em 2020. 2021. E isso acaba defasando esse orçamento, né? Então... Mas é uma gestão que ela precisa ser feita. E aí são as avaliações, assim. Eu trabalho de uma forma, assim, que eu sempre acredito que o filme vai me dar condições de trabalhar com ele. Eu acredito muito nas gravações que eu faço. Então, assim, eu tento, claro, sempre manter ali o orçamento dentro do que a gente já tem de recurso. Mas também é isso. A gente, por exemplo, esse filme que a gente tá gravando agora...
A gente fez um investimento e aí já aconteceu em outras situações também, de eu fazer investimento de recurso meu. E depois pegar esse dinheiro de volta com vendas, por exemplo, com a distribuição dos filmes. Eu tenho uma tendência a acreditar sempre que eu vou conseguir. Até agora tem dado certo. Tem dado certo. Tomara que continue, que bom. Mas é isso, é uma preocupação, constante, né? É uma... Cecília, você trabalha com isso. E nos seus momentos de folga, nos seus momentos de lazer, você consome muito cinema? O que você gosta de assistir? O que mais instiga a sua veia criativa? Eu assisto menos do que eu gostaria, assim. Eu já assisti mais. Eu gosto muito de suspense, de seriados. Meio variado, assim. Mas atualmente, eu confesso que o tempo não tem deixado. Muita correria. Muita correria, assim. Aí acaba que às vezes a gente vai para algum festival. E aí você acaba assistindo mais, né? Nesse momento ali. Para poder prestigiar também. As produções, né? As produções. Isso, mas eu assisto muita série também. Esses dias eu tava brincando com uns amigos que eu vou virar cinéfila agora. Porque eu fiz uma assinatura da MUBI. E tava tentando todo dia assistir um filme. Confesso que tem um mês que eu não tenho conseguido assistir nenhum. Mas é isso, assim, até pra isso, né? Pra você saber o que tá sendo produzido também, pra gente ir apurando esse senso estético, senso narrativo, porque eu não sou diretora nem roteirista, mas acaba que é isso, né? Eu preciso também entender um pouco pra eu ler um roteiro, pra eu saber se eu quero trabalhar nesse roteiro ou não, pra eu saber os projetos que eu vou me envolver. E fazer uma troca também, né, com a equipe e tudo. Muito bacana. Sobre o curso de cinema queer brasileiro, fala um pouquinho sobre como ele funciona. Você é a realizadora, né? O que ele é e como que ele funciona. Esse curso, na verdade, quem pensou ele foi o meu sócio, que ele é o idealizador do curso. Ele é um curso que traça um panorama sobre as produções queer no Brasil desde a década de 60, passando pela porno chanchada, pelo cinema novo, assim. Ele traz não só os títulos, ele traz um levantamento de títulos, de filmes para serem discutidos. A gente passa esses filmes para quem for participar e depois tem essa discussão, esse debate a respeito do período, dos diretores. Então, assim, é um curso bem rico, bem interessante. A gente já realizou ele realizou ele uma vez só no Rio de Janeiro. E ano passado a gente realizou uma edição online dele, 2022, na verdade. A gente realizou uma edição online, foram 20 aulas de 2 horas, então assim, ele é um curso extenso também, né? As aulas são ao vivo. As aulas, foram online, mas a gente vai produzir ele novamente esse ano e a gente tá com a intenção de fazer ele presencialmente. E aí, quem se interessar no Brasil todo pode contratar o curso de vocês. A gente nunca chegou a vender dessa forma, mas sim. É uma possibilidade, sim. Ele é um curso bem interessante, assim, né? Bem extenso. A gente vai realizar ele agora com o apoio da Lei Paulo Gustavo, de empresas. Então, essa é uma contrapartida que a gente vai oferecer. Então, a gente vai... Acredito que maio ou junho, assim... A gente estava gravando agora, né? Em março e abril. Então, acabou que tá meio corrido, assim. Até que agora tem que entrar todo no cronograma, né? Dentro da produtora para conseguir... Exatamente, pra gente poder executar também. A gente tem outros projetos aprovados, então...
É trabalho, é isso. trabalho. A gente que trabalha com essas produções, assim, principalmente de editais, a gente sabe que tem cronograma para seguir, né? Tem o prazo pré-estabelecido ali que a gente tem que dar conta, então a correria é muito grande. E qual que é a sensação de você estar envolvida no cinema independente? Porque a gente sabe que é um mundo mágico, onde pessoas de diferentes classes sociais, diferentes origens, elas colocam ali toda a sua criatividade. Tem algo mágico nisso. Mas também deve ser muito desafiador, eu imagino. Dentro do cinema independente, o que você percebe que é o maior desafio que você enfrenta diariamente? Olha, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta de forma geral, assim, é a questão de orçamento mesmo, assim. Eu gosto muito do cinema independente porque eu acho que ele é um lugar que permite uma criatividade maior, que permite você trabalhar determinados temas, determinadas estéticas de uma forma mais livre do que o cinema comercial. Mas a gente tem essa dificuldade principalmente aqui, que é a do orçamento mesmo. Uhum. A gente tem trabalhado já há vários anos com orçamentos muito defasados. Então, é sempre uma tentativa ali de fazer o melhor filme possível dentro daquela realidade. Com o orçamento que se tem. Dentro do orçamento que se tem, com equipes que se tem, assim, porque é isso, a gente nem sempre consegue. O filme às vezes poderia ser maior, mas como essa questão do orçamento pesa muito na hora das decisões finais, a gente tem que trabalhar com equipes menores. Então, acho que o maior desafio é esse mesmo, assim, porque... Mas espero que melhore. Vai melhorar. Apesar da gente ter tido 2023 foi um ano muito bom, né? A gente teve a Paulo Gustavo, a gente nunca teve um volume de recurso tão grande investido diretamente no estado, porque é isso, a gente tem produtoras muito grandes aqui, mas que a gente ainda tem muita dificuldade de acessar editais nacionais. De acessar de forma competitiva. Sim. E de conseguir aprovar. Então, foi uma grande oportunidade que acabou ficando um pouco no meio do caminho, na minha opinião, porque é isso, a gente vai ter um volume enorme de produções, mas os orçamentos ainda estão muito vazados. Uhum. Orçamentos muito baixos. Então, vai ser um desafio para todo mundo que está tentando produzir. E assim, um desafio não só de recurso, um desafio de material, de profissionais também. Cecília, conta pra mim como que funciona, assim, para vocês escolherem os atores. São vocês que escolhem os atores para determinadas produções? Como que funciona o elenco? Sim, essa parte do elenco, na verdade, a gente faz... quem geralmente determina é o diretor. Os diretores com quem eu trabalho, geralmente eles já vêm com algumas indicações de profissionais que eles acreditam que tem o perfil para personagem. Então, ou a gente abre também as chamadas de elenco. Eu nunca trabalhei com nenhum diretor que tenha aberto alguma chamada de elenco dessa forma. Mas eu sei que alguns também trabalham assim. E esse último trabalho que a gente fez também, a gente contou com a ajuda de um produtor de casting mesmo, que fez esse levantamento, trouxe pra gente algumas opções de atores para cada perfil de personagem ali. E vai fazendo testes com o diretor, né? Até chegar na minha parte, que é a de negociação, de tentar trazer essa pessoa pro projeto. Eu acho. Sim. Porque, assim, é lógico que todo ator quer fazer o maior volume de trabalho possível, né? Sim. Mas quando chega no financeiro mesmo, aí que o bicho pega. Porque você tem que ratear ali. Exatamente. Mas é isso aí. Geralmente todos aceitam. Sim, é isso. É uma negociação.
É onde entram algumas questões. Entram a visibilidade do projeto, entra as possibilidades de novos trabalhos. Então, assim, Não, e pro ator é sempre- bom também. Quanto mais trabalho ele fizer, né, o nome dele vai sendo conhecido. Sim. É bem bacana também, para ele é bem interessante. E como que você se prepara para estar sempre assim atualizada no mercado de trabalho, dentro da sua profissão, né? Tem cursos voltados que você pode fazer? Como que você se prepara para o mercado de trabalho? Eu sei que existem vários cursos. Acho que agora também a gente vai ter um volume muito grande de oficinas, cursos, palestras sobre produção executiva. Mas, de forma geral, eu trabalho muito com as leis de incentivo, né? Então, assim, é uma constante de ler, assim. Eu fico brincando que eu não sei ler, eu só sei ler edital. Então, E que é muito difícil, diga-se de passagem, quem já participou sabe, né? É muito minucioso, muitos detalhes que se passar batido, você perde todo um Sim. trabalho. Por isso, assim, acho que a maior preparação para quem quer começar é isso, assim, é começar a fazer essas leituras atentas. Eu faço uma leitura onde eu marco os pontos que eu acho que são principais, eu faço resumos, manter uma organização de documentação, de material de cada projeto. Tentar fazer isso sempre um pouco antes também, é isso. Tipo, a gente teve uma aprovação muito boa agora, porque a gente colocou um volume alto de projetos, porque a gente já estava trabalhando desde 2019 em alguns projetos. Então, assim, é uma preparação que ela já vem, que ela começa muito antes da inscrição do edital, muito antes até de sair. A gente não sabe o que vai ser, a gente vai se Vocês adaptando, têm na ali verdade. um projeto e quando sai, né, Quando ele sai, tem que estar preparado para a gente se inscrever. pensa o que vai ser, assim, se ele cabe dentro do edital, se a gente tem possibilidade de aprovação. Aí faz essa inscrição. Então, acho que é meio isso, assim, tipo, pelo menos para mim, essa preparação funciona dessa forma. Geralmente uma produção, ela demora quanto tempo entre o início e a finalização? Depende. Você fala de todo o processo, desde essa inscrita do projeto Não, até do início das gravações. das gravações. Aham. Vai depender muito do diretor. O Daniel mesmo, ele é um diretor que ele gosta que o processo seja mais rápido. Então, a gente demora, geralmente, em torno de 1 ano. É muito tempo. Ainda é muito tempo, né? mas ainda é pode ser- rápido, pode na ser verdade. mais, Que ele né? pode ser bem mais, assim. É isso, a gente tava gravando agora, a gente já vai entrar na parte de pós, de montagem, tudo. A gente terminou quinta-feira. O que vocês estavam O gravando que nós era estávamos qual? que que chama Apenas Coisas Boas. Gostei do título. Ele isso vai ser um longa que nós já vamos entrar agora na parte de pós. Pra tentar estar com ele pronto até setembro. E onde as outubro. pessoas podem ter acesso às produções de vocês? A gente geralmente o processo é festivais e depois internet, streaming. O Mr. Leather mesmo é um que ele já tá em alguns streamings. O Cavalo de Pedro ainda tá circulando em festivais, então ele não. Um streaming que o pessoal de casa pode acessar para assistir o Mr. Leather. Ele tá na Globoplay. Bacana, então fica a dica, gente. Vai lá e confere a produção deles. Filme premiado, inclusive, né? Sim, sim. Internacionalmente. Bacana demais. Sobre o filme que você foi produtora, o Longa Vermelha, dirigido pelo Getúlio Ribeiro. Ele venceu o prêmio de melhor filme também na Mostra de Cinema de Tiradentes, né? Fala um pouco sobre a sua experiência em participar dessa produção. Esse foi um processo muito, muito bom, assim.
O Vermelha, ele é da produtora da Fuck Filmes, que é aqui de Goiânia, que é um parceiro nosso. A gente começou a gravação do filme como um curta. Ele foi aprovado como um curta. E durante as gravações, o Getúlio, que é o diretor, percebeu que ele tinha material para virar um longa. Então a gente trabalhou para tentar mais recursos, conseguimos um pouco mais de recursos. O orçamento dele é bem baixo, assim. E ele foi um filme que foi gravado durante um período maior. Ele teve um processo estendido. Que foi... Porque era a da Fuck... são 3 sócios, então eles têm um processo com os equipamentos. Como eles já têm equipamento, é um processo que pode se estender. Então eles ficaram gravando durante 1 ano para ter esse material. Aí depois ele foi para a parte de edição. Então, assim, foi bem interessante também pensar esse processo, né? De ter um curta que vira um longa. E aí, quando ele foi inscrito, ele passou em Tiradentes, assim, a gente teve uma repercussão muito boa. Muito, muito positiva, assim, né? Não só para a produtora, como para nós também, assim, no festival. As pessoas gostaram bastante do filme. Qual que é a sinopse dele? Fala um pouquinho. Nossa, ele é tão antigo. Não vou lembrar. O Vermelho acompanha a história do gaúcho que tá devendo um dinheiro para um rapaz e ao mesmo tempo tá querendo... Tem uma coisa com uma raiz que ele quer desenterrar de um lugar para levar para outro. E ele tem um pouco de realismo fantástico também. Que bacana. É um filme bem interessante, assim, eu gosto muito, porque é isso, ele traz uma regionalidade também que eu gosto, que é o jeito de falar, os locais. Eu gosto muito, em alguns filmes que eu já trabalhei, de conseguir enxergar isso é um filme feito aqui por pessoas daqui. A gente não tem essa não é plasticidade, mas assim, não vou conseguir pensar numa palavra melhor. Acaba que as pessoas que produzem, né, que participam da produção, elas fazem uma imersão cultural também, né? Sim. Pra conseguir trazer à tona do jeito que o diretor pensou. Sim, cada filme é um processo de imersão mesmo, isso assim. aconteceu. Sim, e a gente... eu acho que todos, a gente sempre tem isso, assim, né? Porque você precisa ter uma que a gente trabalha com tempos muito curtos e períodos muito curtos também. Então, assim, se você vai para um set de 3, 4, 5 semanas, você tá trabalhando 12 horas por dia ali. A gente tem diminuído um pouco, mas ainda assim, se você trabalha 10 horas num set, você tá ali numa imersão naquela história mesmo, porque você Sua cabeça não tem... tá 24 horas naquele projeto, isso, né? Basicamente é isso. Acho assim. difícil desligar. Muito difícil. E acaba que precisa também, né? Ter essa conexão ali para o trabalho fluir também melhor. E sobre os filmes que você fez com o diretor Daniel Nolasco, O Senhor Raposo. Esse filme é mais recente, ele é mais antigo, é um longa-metragem, né? Longa-metragem documentário? Não, como que o Mr. Leather é um longa documentário, o Senhor Raposo, ele é um curta documentário. Ah, tá, entendi. Os dois também foram feitos em parceria com a Da Fuck. Esqueci. Os dois foram feitos em parceria com a Da Fuck e... Foram projetos que circularam muito bem, assim. E aí, depois deles, a gente fez 2 curtas. A gente já produziu 2 curtas. O Cavalo de Pedro e Até a Luz Voltar, que não é do Daniel. O Cavalo de Pedro, a direção é do Daniel. E Até a Luz Voltar é direção da Alana Ferreira, se eu não me engano. Ah, que bacana, diretora. É diretora, Ela é daqui? Acho que ela é do Rio, mas tá morando aqui também. É um filme bem legal.
Então, aí agora a gente começou a fazer as nossas produções. Era sempre, a gente trabalhou durante algum tempo, sempre pensando nessas parcerias, assim, que eu acho que são importantes também, né? Porque acaba que é isso, como somos produtoras que não são tão grandes, te junta ali os esforços, junta, às vezes, equipes e tudo, e é pra gente conseguir fazer Faz uma força-tarefa, né? E fazer os filmes com uma qualidade maior também. Eu tenho outros títulos aqui. Hotel Califórnia e Entre Safra. Entre Safra. Hotel Califórnia e Entre Safra são 2 longas que a gente tá em desenvolvimento, já tem algum tempo. E buscando recurso para poder gravar. O Entre Safra, a gente já tem uma parte do recurso, tá buscando mais. A gente tem a intenção de gravar ele até o final do ano. Além dele, a gente tem o Apenas Coisas Boas, que foi uma surpresa, porque assim, ele é o nosso projeto que foi menos desenvolvido. E a gente teve a sorte de já aprovar ele no primeiro momento. E escolhemos já fazer as gravações para poder abrir mesmo um calendário assim de produções, porque a gente ainda tem, fora esses, a gente tem um longa documentário que é o Pequenas Tragédias Cotidianas. Nossa, que a gente vai gravar deve agora ser no meio muito do ano. interessante pelo título. Ele é bem interessante, é um filme que vai falar um pouco sobre… é um filme que vai falar sobre a homofobia estrutural, assim, e que tá ligada a na cidade, de estar relacionada à cidade de Catalão. Então, assim, ele é bem, bem massa mesmo, o projeto. E aí, o Entre Safra é uma ficção. Isso, eu ia te perguntar. Um projeto de ficção, como que é? Vocês têm, assim, uma equipe de efeitos visuais diferente? Como que funciona? O Entre Safra é um filme que é isso, a gente precisa de mais recursos, porque ele vai ter ele é a história de um assassino que foi pago pra matar uma pessoa e ele vai… ele se apaixona por essa pessoa e vai se vingar. Então, assim, é uma história bem legal. Só que é isso, ele exige uma estrutura técnica maior, porque ele vai ter muito efeito, vai ter muito tiro, vai ter muitos efeitos visuais mesmo, muitos né? efeitos visuais que vão exigir um pouco mais da parte de produção. O Apenas Coisas Boas que a gente gravou agora foi um filme que ele é uma ficção também. E é isso, ele exigiu um pouco da equipe, a gente tinha muitas locações externas, muitos deslocamentos. Então a gente gravou na cidade de Campo Alegre e em Goiânia. Então, assim, foi um pouco desgastante para a equipe nesse sentido, né? Porque é isso, você tem um deslocamento muito grande, você tem gravação no sol, gravação na chuva. E já aconteceu estrada de muitas terra. vezes de estar programado ali uma externa e não dar certo por conta de imprevisto do tempo. A gente sempre acontece, assim, até a gente tava gravando quinta-feira à noite no Bosque dos Buritis, previsão 0 de chuva, e de repente, assim, 6 horas da tarde, começa a chover, a gente ia gravar a madrugada inteira. Mas aí era, assim, a última cena do filme, então não tinha como a gente… não fazer. Nem tinha outro plano. Não tinha plano B. A gente teve que torcer pra parar, parou de chover, a gente conseguiu gravar tudo certo. Mas é isso, assim, durante as gravações em Campo Alegre, a gente teve situações que a gente teve que alterar o plano de filmagem, porque a previsão era a gente acreditou que não ia estar chovendo, né, em abril, que já ia ter acabado, mas ainda pegamos ali algumas diárias com chuva intensa. Mais, né, o período de chuva, parece. Estendeu. Então, a gente precisou fazer algumas adaptações mesmo. Tipo, não, então vamos gravar isso hoje, vamos gravar aquilo. Eu tava fazendo direção de produção, então era… tempo todo essa negociação ali, tanto com a direção, quanto com a equipe também, de forma geral, né?
com as locações também, que é isso, você tá programado de ir gravar amanhã, mas pô, choveu, eu preciso subir pra hoje, então tem que ir lá conversar. Nossa, todo um trabalho. E já teve alguma situação inusitada, engraçada, assim, tava fazendo uma gravação e um maluco chegou lá e sei lá, estragou um pedaço do filme, apareceu na frente da câmera, alguma situação inusitada? Não, aparecer assim, geralmente não dá muito problema. Porque a gente... É isso, você repete muito também, Faz várias vezes, Faz várias vezes. Mas sempre tem a galera meio curiosa. E a gente tava gravando lá no Bosque, aí toda hora fala assim, vocês estão gravando um filme? Não. A gente pode participar. Deixa a gente pode ficar aqui vendo. Aí você tem que explicar o que é a situação. Acaba que se a pessoa não fizer barulho, né, não atrapalhar, não tem muito problema. Não, mas geralmente não fica tão... mas é isso, mas quando você tá gravando externas, né? Agora internas é uma gracinha, ninguém... Só a repetição mesmo ali pra cena. Pra dar certo, né? Pra dar certo. Cecília, na Rensga Produções, uma pauta muito importante que a gente vê que ela sempre está presente é a questão da diversidade, né? O diretor, o Daniel, ele sempre coloca a diversidade ali como pauta mesmo. Fala um pouquinho sobre isso, da importância que você vê essa temática, né, nas produções de vocês. A gente tenta sempre... em todos esses trabalhos que a gente tem feito, e principalmente do Daniel, inserir pessoas trans, seja no elenco, seja na equipe, para não ser também só um tema ali, para a diversidade não estar só na tela, né? Então a gente tá sempre com equipe, a maioria LGBTQIA+, buscando esses profissionais, né? E você sente que essa comunidade, ela abraça os projetos de vocês? Eles se sentem representados? Muito. Eles dão esse retorno para vocês? Sim, é muito legal, assim, a gente tem pessoas com quem a gente já trabalha há vários projetos, a gente tá sempre mantendo essas parcerias, né? Uhum. E também tendo abertura pra que esses projetos venham até a gente, é isso, o caso do Até a Luz Voltar, da Alana. A Alana é uma diretora trans, e a gente entrou como parceiros do projeto na parte de finalização, e o projeto está circulando muito, assim, é um projeto bem massa mesmo. Então, é isso, assim, tipo, acho que a gente tanto tem essa abertura, quanto acho que a gente consegue de uma forma geral, acho que de uma forma deficiente também, porque eu acho que precisa ser muito mais intenso e muito mais assertivo, mas a gente consegue sempre manter essa linha de atuação. Não, e é um tema necessário, né? Então, assim, mesmo com o trabalho de formiguinha mesmo, você falou que é uma produtora pequena ainda, mas eu tenho certeza que essa visibilidade, ela é necessária, né? É uma pauta muito importante. E que bom, né? Então é isso, nós chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer conversar com você, Cecília. Você explanou sobre esse mundo que é desconhecido para muitos de nós, né? Mas que faz parte do nosso cenário cultural goiano. E eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Isso, queria agradecer. Espero que seus ouvintes gostem. Vou adorar, tenho certeza. Que bom. E é isso. Obrigada. Então, pessoal, nos acompanhem nas redes sociais, Elas na Cena Pod, no Instagram, Facebook e YouTube. Vejo vocês no próximo episódio, hein? Tchau, tchau.